Agora, tem uma coisa nessa questão da ansiedade, da depressão que me arrebenta, as pessoas à minha volta, sabe? Especialmente os meus filhos. E quando eu acho que eu tô fazendo a melhor coisa do mundo, me preocupando com eles, quando eu vou ver, eu estou atrapalhando. Por eles verem a minha tristeza, a minha agonia, eles começam a ficar incomodados. Então eu acho que eu tô fazendo bem, me preocupando muito com eles, e eles estão precisando de um pai feliz. E eu não estou. Esse rapaz mesmo que tá gravando esse vídeo aqui agora, que é o meu filho mais velho, ele às vezes me cobra algumas coisas. Entra em arrumar uma namorada para poder, talvez seja para largar do pé dele, mas ele é coisa que é difícil de fazer. Ele me cobra também, assim, ele me fala que às vezes eu começo a chamar a atenção dele, da irmã dele, tudo, quando na verdade às vezes isso é um sentimento que tá em mim. Assim, é uma coisa que tá doendo em mim, eu tenho tanto medo disso doer neles que eu começo a falar para eles. Porque o medo de que eles sintam o que eu já senti, o que eu sinto até hoje, até mesmo pelo que eles já viveram, o que eu já vi eles vivendo, eu tenho tanto medo deles passarem pelo que eu passo hoje, que eu preciso ser curado muitas vezes. Você também precisa, para não influenciar outras pessoas. E esse é um grande problema, sabe? Que você que sente ansiedade, depressão, você tem que saber que muitas pessoas se importam, se preocupam com você e precisam de você. Precisam que você esteja bem. Então, no meu caso, que na nossa casa somos eu, Mateus e Lavínia, somos só nós três. Nós falamos que somos os três mosqueteiros, né? Eu preciso estar bem para poder cuidar desses dois. Mas como que eu vou estar bem se eu não estiver bem? E ele já falou isso para mim. Ele foi muito enfático e claro comigo. Falou, pai, você tá tão preocupado comigo, mas a minha irmã, mas como é que você vai cuidar de nós dois se você não estiver bem? Isso dói muito. Você precisa ficar bem. E esse excesso de responsabilidade com as outras pessoas, mesmo sem se preocupar se você está bem ou não, como eu disse, prejudica essas pessoas. E às vezes eu começo a falar com eles umas coisas que na verdade são coisas minhas, eu começo a projetar isso para eles, sabe? Como se eles tivessem feito alguma coisa, como se eles tivessem falado alguma coisa, quando na verdade aquilo tá machucando em mim. E aí eu começo a falar como se fosse eles, porque vou dar um exemplo clássico disso. Vida financeira. Eu estou sempre ensinando para eles educação financeira e tudo, quando na verdade, quando a nossa vida financeira começa a dar uma balançada que seja, como é normal para qualquer família, eu já começo a me desesperar e eu já vou chamar a atenção deles, olha, cuidado, economiza aqui, economiza com isso, faz com isso. Só que às vezes isso começa a ficar de uma maneira muito pesada, muito sobrecarregada. Mas por quê? Porque a ansiedade está batendo forte, essa depressão, a angústia está batendo muito forte, e aí você começa a sobrecarregar o outro. É como se eu estivesse falando para eles uma coisa que é um erro deles, quando na verdade o erro é meu. Então eu sei que eu preciso me curar, não só por mim, mas por eles. E você que está assistindo, você precisa se curar, ainda que não seja por você. Se preocupe com os outros que te amam, você precisa se curar.